Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Valesca, sou integrante da Liga de Segurança do Paciente e nesse vídeo vamos estar abordando sobre as estratégias para envolver o paciente na prevenção de erros de medicação. Bem, dando uma introdução à temática, em 2017, a Organização Mundial da Saúde, ela publicou o terceiro desafio global da segurança do paciente com o tema medicação sem danos, justamente com o objetivo de estar prevenindo erros relacionados à utilização de medicamentos, já que nesse período de 2017, até mesmo antes, estavam começando a observar a ocorrência de danos relacionados ao uso de medicamentos. Então, como forma de estar prevenindo e combatendo esses erros, eles lançaram esse terceiro desafio, né? E as propostas que e as ações propostas, elas foram organizadas em áreas prioritárias e 4 domínios, que foram entre eles os pacientes, os medicamentos, os profissionais de saúde e as práticas de medicação, ou seja, essa prevenção, ela vai ocorrer em cima desses 4 focos, mas principalmente através do engajamento do paciente, como também dos familiares e dos cuidadores, mas primordialmente do paciente, porque ele é uma das principais barreiras para estar prevenindo é, esse erro de medicação, porque ele precisa estar participando é, do, do, do seu tratamento, ou seja, ele precisa estar ciente do seu quadro clínico, ele precisa estar ciente de toda a assistência que está sendo prestada para ele precisa ter esse conhecimento. Então, é primordial o paciente participar desse momento. E alguma das ações que o paciente, como também seus familiares e cuidadores, eles podem estar fazendo para estar prevenindo esses erros são entre eles estar visualizando o prontuário, registros e prescrições, estar participando da decisão sobre qual vai ser o seu melhor tratamento e seu manejo, ou seja, o paciente tem sim propriedade e autonomia para participar juntamente com toda a sua equipe de saúde sobre qual vai ser o melhor tratamento que vai ser realizado e também como isso vai ocorrer. Ele também precisa estar sabendo identificar qual medicamento está sendo administrado. Essa é uma parte muito importante, que não apenas os pacientes devem saber, mas também quem está presente no seu cuidado, seja aquele cuidador, seu familiar próximo, eles precisam saber quais são os medicamentos que ele está fazendo em uso e para que ele serve, não apenas para nível de informação, mas também está prevenindo um futuro erro de medicação, prevenir a omissão de doses de medicamentos, e esse tópico ele fala a respeito que se o paciente ele precisa tomar determinada dose ou determinado medicamento e esse fármaco ele não está sendo ofertado para ele, seja porque o serviço de saúde não está oferecendo, ou seja porque o próprio profissional de saúde ele não está fazendo essa administração, o paciente precisa ir atrás do porquê isso não está acontecendo. Porque essa omissão não pode estar acontecendo. Ele precisa também estar questionando, esclarecendo quais dúvidas que ele tem em relação à sua terapia medicamentosa ou qualquer tipo de assistência à saúde que esteja prestadas. Ele também precisa saber estar identificando algum possível evento adverso, ou seja, se ele foi administrado algum medicamento nesse paciente e por acaso esse medicamento ocasionou algum dano a ele precisa saber identificar alguns sinais e sintomas e reportar diretamente ao profissional de saúde, seja o médico ou a enfermeira, para saber quais são as trocações que devem ser realizadas naquele momento. E é muito importante que haja essa comunicação efetiva entre os profissionais de saúde e também entre o paciente. E permitir que o paciente ele participe durante todo o seu processo de tratamento, porque muitos profissionais eles não gostam quando o paciente ou até mesmo o familiar ele começa a questionar sobre o que está sendo realizado no paciente, né? Ele começa a fazer algumas perguntas e alguns profissionais não gostam disso, mas é primordial que o paciente ele participe dessa tomada de decisões.
E também é muito importante que algumas informações que são feitas verbalmente, seja devido a algum tipo de assistência, orientação, ou seja, sobre até terapia medicamentosa que o paciente precisa realizar, que ela seja de forma escrita, porque com todas as informações que o paciente precisa estar absorvendo devido ao seu quadro clínico, que as informações acabam se perdendo. Então, seria interessante que as informações sejam feitas escritas, porque aí o paciente ele não vai esquecer alguma informação ou até mesmo não vai precisar tomar algum remédio fora de hora ou esquecer a sua dose correta para tomar. Então é muito bom que se fosse feito uma orientação escrita. E a comunicação efetiva entre o paciente e o profissional é primordial. Então, como também o seu engajamento, mas principalmente em relação a situações em que possa haver um risco ainda maior de danos ocasionados aos erros de administração do medicamento, e entre eles está a transição do cuidado e a polifarmácia. E na transição do cuidado, a gente está se referindo quando o paciente é transferido de um hospital para outro, ou então quando há uma transferência de uma unidade para outra dentro do mesmo hospital. Então, normalmente, quando há essa transição, não ocorre uma comunicação efetiva entre o paciente e o profissional e entre os próprios profissionais entre si. Normalmente eles deixam, normalmente eles não passam alguma informação relacionada ao paciente ou quando passa essa informação, ela não é feita de forma completa ou então algumas vezes de forma errada, então essa comunicação é falha. E a polifarmácia ela está relacionada aos vários medicamentos que os pacientes eles tomam simultaneamente, ou seja, 3 ou 4. E normalmente esses vários medicamentos eles são prescritos pelos médicos ou algumas vezes não são, já que alguns pacientes eles costumam ir na farmácia e comprar por conta deles mesmos esses medicamentos que uma vez foram prescritos há muito tempo pelo médico e que hoje em dia eles resolveram aderir para estar melhorando algum sintoma que eles estão sentindo. Então, muitas vezes, às vezes, essa polifarmácia não é feita pela prescrição médica, é o próprio paciente que vai lá comprar. E normalmente essa polifarmácia, ela ocorre quando o paciente, geralmente ele tem mais de uma comorbidade, e isso faz com que o cuidado ele seja bem complexo, porque muitos pacientes, ele acabam tendo dificuldade de aderir às informações que são realizadas pelos profissionais, já que ele possui mais de um medicamento para tomar, devido às várias comorbidades que ele tem. Então, às vezes, essa falta de conhecimento do paciente em relação à sua condição clínica, seu tratamento, é um obstáculo para ele estar engajando durante a sua assistência. Então, é muito importante que o profissional ele saiba identificar esse déficit de informação do paciente e que ele vá até o paciente repassar essas informações e também ele esteja também, como eu posso dizer, ele esteja por livre e espontânea vontade, está querendo passar as informações, assim como também o paciente ele esteja aberto para estar recebendo as informações e assim ele possa engajar no seu cuidado. Mas para que essa comunicação ela seja efetiva, é importante que o profissional de saúde ele saiba qual vai ser a linguagem adequada a ser utilizada por esse paciente, que é para justamente ele conseguir compreender essas informações que vão ser repassadas. Então é importante o profissional ele saber qual o grau de sua escolaridade, qual o trabalho que ele exercia antigamente, qual o seu nível de entendimento em relação à saúde. Então, tudo isso vai estar interferindo na hora daquele profissional for repassar alguma informação para o paciente, ele está entendendo e assim está tendo seu engajamento durante sua assistência. Então, aqui está algumas estratégias que podem estar melhorando esse aleitamento em saúde. E algumas delas eu vou ler para vocês, que a primeira é faça perguntas abertas para estar avaliando o atendimento do paciente sobre os materiais escritos.
incluindo rótulos e prescrições médicas, ou seja, qualquer informação que seja feita por escrito, é importante você estar perguntando para o paciente para realmente saber se ele sabe o que está escrito ali, ou se ele entendeu, e se ele não entendeu, não sabe, procurar explicar da melhor maneira possível. A segunda estratégia é você tá passando as instruções para o paciente, depois você perguntar para ele o que foi que ele entendeu, e assim você pode estar esclarecendo algumas dúvidas em cima disso. A outra estratégia é você estar demonstrando algum procedimento para ele, e em seguida você pedir para ele repetir novamente para ver se ele aprendeu. E a outra estratégia é entregue para o paciente o material com as instruções escritas de cabeça para baixo, enquanto discute as orientações e observe se ele corrige a posição do material. A quinta estratégia é você estar utilizando a linguagem mais simples possível para que ele possa entender, ou seja, não estar utilizando termos técnicos, porque isso vai dificultar ainda mais a compreensão dele. E às vezes ele vai até mesmo desistir de tentar entender o que está acontecendo. Então, você pode dizer a palavra barriga em vez de abdômen, diga a palavra engolir em vez de tomar, porque normalmente tipo, a palavra abdômen, a gente acha que é uma palavra simples, mas que muitas vezes eles não sabem a que se refere. Então, você usar uma palavra que normalmente todo mundo já sabe, utiliza no dia a dia, é importante para ele estar entendendo. A outra estratégia é falar mais devagar, que é justamente para ele estar compreendendo o que está sendo dito. A outra estratégia é você estar utilizando gráficos, imagem para estar repassando alguma informação para o paciente, ou seja, quanto mais lúdico for, mais fácil ele vai estar entendendo aquela informação. E também estar fornecendo as informações em um nível apropriado, ou seja, um nível que ele entenda. Aqui são os 5 momentos para o uso seguro de medicamentos, e esses 5 momentos eles foram criados pela Organização Mundial da Saúde como forma de estar implementando o terceiro desafio global, que justamente são os medicamentos sem danos. Então, eles fizeram essa ferramenta para estar auxiliando os pacientes, seus cuidadores e seus familiares durante a sua terapia medicamentosa, como também está prevenindo os riscos relacionados aos danos do uso de medicamentos. E entre esses 5 momentos, são entre eles o primeiro, está iniciando o uso de um medicamento, e aí vão ter algumas perguntas que tanto o paciente como também seus familiares podem estar fazendo para os profissionais de saúde. O segundo são relacionados a tomando meu medicamento. São outras perguntas que ele também pode estar fazendo durante essa etapa. O terceiro é quando vai estar sendo adicionado algum medicamento. O quarto momento é quando ele vai estar revisando sobre os medicamentos que ele precisa estar utilizando. E a quinta é quando for suspender algum medicamento e aí ele precisa tirar algumas dúvidas em relação a esse momento. Então é isso, gente. A apresentação chegou ao fim. Essa foi a referência utilizada para estar fazendo esse vídeo para vocês. Aqui é o nosso manual de segurança do paciente. Nos siga no Instagram e compartilhe e comente nossas coisas lá. Então, muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.